Os certos da administração de medicamentos foram criados para assegurar o uso correto de medicamentos e garantir a segurança para os pacientes. Infelizmente, eventos adversos relacionados à administração de medicamentos são extremamente frequentes e nem sempre estão relacionados à falta de conhecimento do profissional, mas também podem ser provocados pela carga de horário excessiva, mais condições de trabalho. E por isso, todo profissional de saúde está sujeito a cometer erros e devemos nos atentar a práticas, que visam trazer mais segurança tanto para a prática profissional quanto para os pacientes. E além disso, esse também é um tema que aparece bastante nos concursos da área da saúde. Então, se você está se preparando ali, esse também é um tema de grande importância para a sua preparação para concursos. Dentro desse conteúdo, nós temos uma variação do número de certos, A gente tem ali o original, que são 5 certos, mas também temos os 9 certos, os 10 certos, 11 certos e 13 certos, Atualmente, a literatura oficial do Ministério da Saúde utiliza o padrão de 9 certos como base e é ele que provavelmente vai aparecer nas suas provas. Mas também depois eu vou trazer, os adicionais até os 13 certos para complementar o seu estudo, mas saiba que o que mais vai cair nas suas provas vão ser os 9 certos. O primeiro certo é o paciente certo, que pode parecer bem óbvio, A gente precisa dar o medicamento para o paciente certo, mas é comum a gente ter pacientes com nomes parecidos e até mesmo a duplicidade de nomes, ou seja, pacientes que possuem o mesmo nome, o que pode acabar induzindo ao erro do profissional. Para evitar esse erro, a gente deve sempre identificar o nome do paciente na prescrição e comparar na pulseira e no prontuário do paciente. Além disso, é sempre importante evitar que 2 pacientes com o mesmo nome estejam internados na mesma enfermaria, Lógico que tem, às vezes, ali, não tem como evitar isso. Na prática, é comum a gente colocar um segundo dado de identificação ali para diferenciar eles, por exemplo, como a data de nascimento ou o nome da mãe ali para oferecer um pouco mais de segurança. O segundo é o medicamento certo. A gente deve sempre conferir o nome do medicamento que está com a gente ali na mão, para ser preparado de fato com o que está prescrito. É comum a gente ter medicamentos diferentes, mas com um frasco muito semelhante, aí que ali na hora a gente, com pressa, acaba pegando o remédio errado. Por isso, antes de começar a preparar, é importante conferir o nome do medicamento e confirmar, se o paciente não é alérgico também a esse medicamento. Pacientes com alergia devem sempre ser identificados com um aviso ali para que toda a equipe possa funcionar como barreira e proteger esse paciente, Porque aí qualquer um que está ali manejando esse paciente consegue ver que ele é alérgico a esse medicamento. O terceiro é a via certa. A via certa se trata de administrar o medicamento pela via que foi prescrita. Se foi prescrito para via oral, administrar oral e não intravenosa. E se foi pela via intravenosa, não aplicar por via intramuscular, por exemplo, Aplicar pela via intravenosa. As vias possuem velocidade de ação diferente e volume que pode ser aplicado também bem diferente. E trocar essas vias, às vezes pode ser muito perigoso e até mesmo fatal para o paciente. Também é necessário verificar se a via prescrita é a via recomendada para a administração desse medicamento. Por exemplo, o médico foi lá e prescreveu um medicamento que é dado normalmente pela via oral, mas ele foi lá e escreveu pela via intravenosa. Por isso, a gente precisa sempre dar atenção às prescrições e não somente replicar o que foi prescrito. E depois de preparar o medicamento, na hora de administrar, é importante avaliar com calma todas as conexões que o paciente pode ter, para também administrar na via certa que você já estava planejando, Porque às vezes ali está muito próximo uma via da outra, um acesso do outro, Só que aí você na pressa acaba pegando um acesso que é de via oral, porque o paciente está com sonda e pensando que é o de via venosa, Por isso que você sempre tem que atentar. O próximo certo é a hora certa. É importante preparar o medicamento e administrar ele no horário correto, porque se a gente administra um medicamento antes, o paciente vai ter uma dosagem no corpo maior do que a esperada. E se a gente administra depois do horário, por algum momento,
o paciente vai ter uma dosagem menor do que a esperada e nesse intervalo o medicamento pode perder totalmente o efeito. E isso nos leva diretamente ao próximo certo, que é a dosagem certa. Além de administrar o medicamento na hora correta, a gente também precisa conferir a dose prescrita para o administrar a dosagem correta, né? Nós temos no meio hospitalar diversas unidades de medida, como miligrama, grama, as próprias unidades de medida internacionais, né? Que se você ali vai confundir com mililitro, pode, por exemplo, durante a aplicação da insulina, pode ser o suficiente para matar um paciente por uma simples ali, não é simples, né? Mas uma pequena troca ali da unidade de graduação. Por isso, o profissional precisa prestar muita atenção nas unidades, nas vírgulas, na velocidade de infusão do medicamento, se ele é para ser aplicado em bolus, ou seja, de uma vez só, né? Eu não aplicar ele em 30 minutos ou em 2 horas, tudo isso você tem que prestar bastante atenção. No caso de medicamentos de infusão contínua, se atentar também à velocidade de infusão e da programação das bombas, se está tudo sendo programado direito, né? Porque isso vai fazer a diferença do medicamento que você está aplicando. Se vai ser uma terapia para o paciente melhorar ou se vai ser um veneno que vai ser totalmente prejudicial ao paciente. O sexto certo é o registro correto da administração. Comumente a gente ignora, né, como profissional, mas o registro é extremamente importante para garantir a segurança, dessa vez não só para o paciente, mas também para o profissional, que muitas vezes, ele, devido a algum problema que aconteceu, ele pode ser necessário comprovar, né, em um momento futuro que a medicação foi aplicada daquele jeito certo, e isso é feito através do registro. É necessário registrar a prescrição, o horário da administração, a via, qual foi a diluição aplicada, assim como qualquer intercorrência ocorrida que possa ser relacionada a esse medicamento. Até mesmo a recusa do paciente, né? O paciente estava ali prescrito um medicamento, mas o paciente não quis tomar, ou caso não tinha o medicamento ali na hora para ser aplicado, né? Foi pedido na farmácia, a farmácia foi fazer um pedido e vai demorar até chegar. Tudo isso precisa ser relatado para a sua defesa, né? A defesa do profissional também. O sétimo certo é a orientação correta. Imagina se você for o paciente, imagina que alguém que você não conhece chega no seu leito e aplica alguma coisa diretamente na sua veia e vai embora, sem nem falar nada com você, né? Como é que você vai se sentir? Por isso, ao aplicar um medicamento, também é importante orientar o paciente, né? Instruir o paciente de qual medicamento que ele vai estar recebendo, o porquê que ele está recebendo aquele medicamento, né? E quais são os efeitos. Às vezes o medicamento que você está aplicando deixa o paciente enjoado, vai deixar ele um pouquinho tonto. Isso tudo você precisa explicar até para que ele não fique assustado e você acaba tendo um outro efeito que não é esperado, né? Você não quer que o paciente fique agitado. Isso é facilmente resolvido com a orientação correta do paciente. Além do mais, quando o paciente conhece o medicamento, né, por exemplo, a cor, o formato, a frequência que ele precisa receber esse medicamento, né, o paciente passa a funcionar como uma própria barreira, né, para a prevenção de erros, porque aí ele conhece que o medicamento que ele sempre toma, ele é redondinho, azulzinho, aí chega uma cápsula, ele fala, não, eu nunca recebi uma cápsula, eu sempre recebo o redondinho azulzinho. Aí o profissional pode checar se é aquilo mesmo e ver ali, não, ele acabou errando, trazendo o medicamento errado. Essa barreira adicional acaba trazendo mais qualidade ao serviço de saúde. O oitavo certo é a forma certa. Muitas vezes, o profissional se depara com a prescrição de um medicamento em que a forma disponível na unidade não é compatível com a prescrição. Por isso, é necessário se atentar se a forma que o medicamento está ali para você, né, é compatível com a via da administração prescrita. E caso seja necessária uma diluição, trituração ou suspensão do medicamento, né, a farmácia deve sempre fornecer um manual explicando os meios corretos de fazer esse processo. O nono certo é a resposta certa. É comum na prática, né, o profissional se deparar com algum problema, oferta um medicamento que é para fazer a solução daquele problema, né, mas ele não se atenta se esse medicamento foi eficaz ou não. Por exemplo, se o paciente está com dor e você dá um analgésico, o esperado, né, é que a resposta seja a diminuição da dor.
Se a pressão, né, por exemplo, está muito baixa, você vai lá e aumenta a noradrenalina desse paciente. O esperado é que a pressão aumente. Então, a resposta correta também é uma fase importante da aplicação do medicamento, né, para certificar também que todas as outras etapas estavam certas, que você deu o medicamento correto para o paciente correto e você vai verificar ali se o resultado esperado foi alcançado, né? Do contrário, caso o medicamento não teve o efeito esperado, né, pode ser necessário a replicação do medicamento ou um medicamento diferente, porque aquele ali não teve o resultado esperado. E esses foram os 9 certos da administração do medicamento, né? E é assim que vai aparecer nos seus concursos, pelo menos até a data de publicação do vídeo de hoje, né? Mas nós temos ainda os 13 certos, que vão acrescentar algumas outras medidas de segurança. E seriam esses: a validade certa, que é a checagem se o medicamento que vai ser aplicado está dentro da validade, se é um medicamento multidose, por exemplo, né? Se ele está sendo acondicionado do modo devido ali na geladeira, se tem a data dizendo quando ele foi aplicado e dentro de quanto tempo ele precisa ser, ou pode ser utilizado, né? Por exemplo, ele foi aberto, ele dura 7 dias depois de aberto. Precisa ter a data que ele foi aberto e dizendo que ele vai durar até esse tanto tempo e você vê se ele ainda está no tempo de validade, né? O próximo é a prescrição certa. É a checagem da prescrição para ver se ela foi prescrita da forma correta. Como conversamos, né, a gente conversou anteriormente, a prescrição pode conter erros, como a via incorreta, dosagem errada, que ao ler com atenção a prescrição, você pode acabar corrigindo esse erro e ir lá ver com um profissional: olha que você botou uma dosagem muito, muito alta, incompatível com a vida, né? E aí o profissional: não, eu errei um zero aqui, eu botei a unidade errada, ou não, nem era esse medicamento que eu queria, fiz besteira aqui. Ele vai lá, corrige, né? E o paciente está seguro. O 12º certo é a compatibilidade certa. Muitas vezes a gente aplica vários medicamentos em conjunto ali, por exemplo, com o paciente idoso, que ele recebe vários medicamentos orais, especialmente também na terapia intensiva, a gente utiliza vários medicamentos diferentes que precisam ser aplicados ao mesmo tempo, né? Por isso a gente tem que ver, porque a gente também tem vários medicamentos que não podem ser aplicados no mesmo acesso, né? Que eles vão ter uma relação entre eles, então eles são incompatíveis. Por isso a gente precisa conhecer os medicamentos que não podem ser aplicados juntos, né? E conhecer quais podem, né? Quais têm uma boa compatibilidade entre si, para você não causar nenhum dano ao paciente aplicando medicamentos juntos que não podem ser aplicados juntos. E o último certo é o tempo de administração correto. Como a gente já conversou lá na parte de dosagem certa, né? Os medicamentos possuem um tempo de administração, seja em bolos, seja em gavagem, 1 hora, contínuo. Essa aplicação com um tempo diferente do que deveria ser, né? Faz toda a relação se a gente pensar na dosagem do paciente que ele vai estar recebendo, né? Por exemplo, se o medicamento é para ser dado em 1 hora, aí você vai lá e coloca ele em meia hora, né? Durante esses 30 minutos, o paciente estava recebendo o dobro da dose que estava prevista, né? Que foi prescrita. Isso pode trazer, dependendo do medicamento, pode trazer um dano sério ao paciente, né? Que aí você está causando dano ao paciente por conta de um erro ali de você não estar checado, né, a duração correta do medicamento. E esses foram os certos da administração do medicamento, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau!